a gente falou tanto em Rafah, né? A passagem de Rafah que levou tantos refugiados ali da faixa de Gaza pro Egito, né? Israel substituiu as bandeiras palestinas por bandeiras israelenses antes, ou seja, já tomou conta do terreno. E agora a perspectiva de uma grande incursão terrestre na cidade do extremo sul do enclave. É a primeira vez que o exército de Israel entrou nessa parte de Gaza desde o início da guerra com o grupo terrorista Hamas. Vocês se lembram que lá no começo da guerra, Israel disse o seguinte, chegou a lançar panfletos, a gente mostrou esse vídeo aqui, e ligar para as pessoas, por telefone para as pessoas na região norte de Gaza, dizendo o seguinte, sigam para o sul, porque nós vamos atacar o norte. Lembra? Aí muita gente falou assim, como é que vão se deslocar de uma vez em poucos dias 1 milhão de pessoas do norte para o sul da faixa de Gaza a pé? Será que eles vão conseguir sair a tempo? Muita gente não conseguiu sair a tempo e morreu durante os ataques, né? E agora Israel está dizendo o seguinte, olha, nós vamos aí para o sul, vamos atacar o sul, está faltando Rafah. Então eles já tomaram posse de Rafah, ameaçam essa incursão terrestre agora e fincaram bandeira ali. Isso é muito simbólico, né, Urian? Tinha uma placa também que virou um símbolo grande disso, que era bem-vindo a Gaza, que também atropelaram a placa, destruíram a placa. Era o que o mundo inteiro não queria que acontecesse, por conta do desastre humanitário que pode acontecer lá agora. Então, assim, uma região que tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas agora ali, era a única passagem que Israel não controlava para o Egito, então agora Israel controla ali o que entra, inclusive em relação à ajuda humanitária, o que torna a situação ainda mais delicada para esses palestinos. E isso acontece em um momento no qual o acordo de cessar-fogo vinha sendo discutido. Então havia ali uma expectativa de que ele pudesse enfim ser assinado. O Hamas mostrou, ele anunciou que ok, esse acordo tá bom pra gente. E Israel aí como que respondeu logo em seguida, ok, mas não era esse acordo que a gente tinha combinado. Então existe aí uma diferença entre os acordos. Agora o Hamas, do ponto de vista diplomático, jogou bem com essa história, né? O Hamas falou que aceitava o acordo no momento que viu que Israel estava se movimentando para entrar em Rafah também. Então, mas aí, para o público em geral, que acompanha isso, né, sem a técnica e a atenção de alguém que é especialista como você, fica essa percepção de que, olha, o Hamas aceitou. Quem não aceitou foi Israel. E não só não aceitou, como vai massacrar Rafah agora. Sim. Então, acho que a equação superficial que fica para a compreensão de boa parte do mundo é essa, né? As coisas chegaram a esse termo, né? Eu acho que dá para falar em diversos aspectos que o governo do Netanyahu acabou fazendo exatamente aquilo que o Hamas queria desde o começo. Ele queria trazer ele queria reviver, reacender essa causa palestina, ele queria que se discutisse a criação de um Estado da Palestina, ele queria movimentar a própria base também, formando aí novos grupos, o movimento novo de radicais. O que vem acontecendo do Hamas antes dessa guerra, ele tinha uma popularidade baixíssima em Gaza, porque ele é um grupo que foi eleito em 2006, mas não entregava aquilo que a população precisava. Educação, saúde, tudo não prestava em Gaza. Então ele precisava novamente se tornar a vítima, né? E fez isso por meio daqueles ataques do 7 de outubro contra Israel, e em muitos aspectos tem sim conseguido reverter o jogo. Então, só para terminar aqui, o que era esse cessar-fogo que estava sendo combinado? Ele era basicamente um acordo dividido em 3 partes. Eu tenho aqui alguns detalhes. Então, a primeira delas, dos acordos que tanto o Hamas quanto Israel concordavam, era um período de 6 semanas, no qual haveria a troca de 33 reféns por centenas de prisioneiros palestinos que estão aí nas prisões israelenses. Então, aí haveria uma trégua nesses ataques em Gaza. A segunda, que aí já era onde não passava a não ter tanto acordo mais, porque o Hamas queria algo mais permanente,
Então ele queria que Israel simplesmente fosse embora da faixa de Gaza, enquanto Israel falava, não, é temporário, vocês começaram, então a gente não vai deixar do jeito que tá. Agora ficou muito claro que não vai dar para coexistir ao lado do Hamas. E a terceira fase seria o encerramento definitivo dessa guerra com a devolução dos restantes dos corpos das pessoas que morreram dos dois lados. E por que esse acordo não foi aceito por Israel? Israel fala que não, porque para o governo israelense, que tem uma ala muito radical ali, que compõe esse governo, não existe a possibilidade de Gaza continuar existindo com o Hamas governando Gaza. Então o governo enxerga isso, o fato de você recolher tudo e voltar e encerrar essa guerra permanentemente, como uma derrota. Aqueles radicais do governo de Israel não vão aceitar isso. Eles querem ficar lá até atingir, e a estimativa é que tenha 4 batalhões do Hamas na parte de Rafah. Então essa é a justificativa, de que eles precisam estar lá para ter controle desse território. E aí a guerra não vai acabar nunca, né? Porque é algo que os palestinos, para além dos integrantes do Hamas, não vão aceitar nunca. Ver aquela bandeira de Israel fincada no território deles imagino para eles, uma declaração de guerra permanente. Não é? Enquanto aquela bandeira estiver fincada lá, não haverá paz. Acho que até pode escalar. Então acho que a gente tem que acompanhar. Eu não acompanho tanto o Guri, acho que é especialista nisso, de trazer todo mas vem todo falar de PIB, fogo. Vem falar de PIB, de Selic, de Copom aqui pra mim, que eu também não sei nada. Então, entende muito bem o que está acontecendo lá. Eu acabo nem entrando muito nesse tipo de assunto, porque é uma dor deles, né? É uma dor, cada um sabe o que está vivendo ali. Difícil julgar um lado, claro. Julgar mas é isso, outro, né, é difícil. Enquanto a bandeira estiver lá, enfim, sem entrar no mérito se de fato, certo se ou alguém errado, vir com uma bandeira aqui no Brasil, não tem como, né? Não tem uma bandeira paz, aqui de outro país, né? Vai a Argentina e pinca uma bandeira aqui. Porque o princípio de tudo é o território, não é? Aquele pedaço de chão pertence a quem? Aquele pedaço de chão é a terra de quem? No momento em que um país invade a área do outro, ou ocupa a área do outro, e finca ali uma bandeira, enfim, a guerra está agravada, né? E eu acho que tudo isso mostra, até em relação ao que a gente estava falando antes, como é fácil a gente se equivocar e acabar tendo uma opinião rasa das coisas. Porque é o seguinte, vai ter essa discussão que começou em relação às taxas de juros. Eu sei que uma das preocupações é, por exemplo, em relação ao preço do petróleo internacional também. Então, a gente tem o petróleo lá nessa região do Oriente Médio, tem a guerra na Ucrânia também com preocupação em relação à exportação de grãos que vem por aquela região, e mais o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Então, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo para a gente ouvir tanta besteira na internet de pessoas tentando dar uma opinião sobre determinados assuntos, que eu acho que tem que ficar muito claro que tudo é muito mais complexo do que a gente imagina. É bem complicado. A defasagem dos preços aqui da gasolina já está em 17%. Então, de fato, isso vai diretamente na inflação. Sem contar os Estados Unidos segurando juros há muito tempo. Né? A gente vê os Estados Unidos, que era para cortar juros no primeiro semestre aqui, era para cortar em janeiro, depois para março. Foi o que ajudou a vir um fluxo muito forte de estrangeiro para a Bolsa, e agora segurou. Tanto é que esse ano já saiu mais de 32 bilhões de reais de dinheiro estrangeiro da Bolsa, por conta dos juros se manterem alta. Por conta das eleições. Eles estão segurando. Eles estão segurando por diversos fatores. Um são as próprias eleições, mas a inflação lá também é algo que preocupa ainda. E acho que é o principal ponto. Inclusive aqui no Brasil é algo que vai voltar a preocupar amanhã. Provavelmente Roberto Campos Neto deve trazer esse ponto, que o corte 0,25 a gente vai acompanhar tudo, por conta de que se o Brasil derruba muitos juros e os Estados Unidos não derruba juros, quem que vai querer aplicar no Brasil? Né? Vamos pegar o Brasil 10,75, cai para 10,25, que fosse um corte 0,5. Olha os Estados Unidos, uma taxa de 5,5 para correr menos riscos, com uma moeda forte como o dólar, dificilmente vem fluxo. Na verdade, agora nesse momento está saindo muito fluxo. E isso deve persistir por um tempo, até o Brasil conseguir cumprir a questão fiscal. Eu acho que a questão fiscal é algo importante. O que o Stuberg trouxe essa semana não, hoje, que ele falou que jogou a toalha nos principais gestores mais ouvidos, jogou a toalha em questão fiscal.
ele dá um aceno muito forte de que os juros vão se manter em alta. E essa questão do Rio Grande do Sul também agora, havendo aí essa, não sei se é uma isenção ou eles vão adiar aí o pagamento, isso atrapalha também. Porque você empurra para frente algo que tem que ser pago em algum momento. Atrapalha porque tem as contas do governo, tem as receitas e despesas. Então o governo vem gastando muito, e aí tem um lado que está gastando, e do outro lado ele precisa ter receita. Se não consegue ter receita, vai ter um descasamento. E aí provavelmente eles vão ter algumas jogadas de isso aqui não vai ser despesa, vamos jogar para o outro lado. Então isso que a gente tem que acompanhar, o quanto que eles vão jogar, criação de emendas, isso que a gente vai acompanhar. Mas como eu falei, é muito desafiador esse momento para as contas do governo. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.